Muito bem. Vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o livro dos médiuns dessa noite. Hoje é dia 11 de setembro de 2024, uma quarta-feira, são 19 horas e 1 minuto. Ou 1 minuto, né? No singular, é um só. 1 minuto. Estamos transmitindo o nosso encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas. Estamos localizados na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando do referido livro o seu capítulo 1, a primeira parte, capítulo 1, Existem Espíritos. O Celso Moraes acaba de entrar. Bem-vindo, Celso, prazer tê-lo conosco. Boa noite, Luiz, boa noite a todos. Prazer, viu? Muito obrigado. E é no item 3, ele está fazendo aqui, Kardec faz aqui um arrazoado essa primeira parte, as noções preliminares, no seu capítulo 1, a pergunta que ele faz logo de início é: existem espíritos? Ele faz aqui um arrazoado, uma defesa, não é? A respeito dessa pergunta. E no item 3 ele começa dizendo assim, vamos lá, no YouTube, a Marlene acaba de entrar conosco, Marlene lá do Rio de Janeiro. Obrigado, Marlene, pela sua presença. Boa noite para você também. Todos os nossos companheiros que estão conosco estão desejando para você também uma boa noite, viu? Obrigado pela sua presença. Então, no item 3, ele diz o seguinte: tudo isso que ele está fazendo um arrazoado a respeito de se existe ou não os espíritos, tudo isso não passa de uma teoria mais racional do que a outra. Muita gente não concorda com a existência dos espíritos, ou se concorda, acha que eles não podem se manifestar, não é? E ele está falando a respeito disso. Mas já não é bastante ser uma teoria que a razão e a ciência não contradizem? Além disso, ela é corroborada pelos fatos e tem a sanção da lógica e da experiência. Ao longo de toda a existência humana, desde os primórdios da humanidade, desde os mais remotos tempos da humanidade, os espíritos se manifestam, de uma maneira ou de outra. Tanto que os homens, em vista desses fenômenos, passam a cultuar as mais diversas coisas, né? Erguem totens, né? Monumentos, etc., passam a cultuar as próprias pessoas, achando que elas são as encarnações dos deuses, etc. É só nós pegarmos aí a história da humanidade que nós vamos ver que o homem sempre procurou entender o que transcende a vida dele, o que vai além da sua vida aqui na matéria, não é? E os espíritos, até o surgimento da doutrina espírita, eram entendidos das mais diversas maneiras, né? Então ele está dizendo exatamente a esse respeito. Além disso, ela é corroborada pelos fatos e tem a sanção da lógica e da experiência. Se desde os primórdios da humanidade eles se manifestam, mais experiência do que isso é impossível. Restava estudar esses fenômenos, o porquê desses fenômenos, como eles ocorrem, quais são as leis que regem, né, essa relação encarnado-desencarnado. Encontramos os fatos nos fenômenos de manifestações espíritas que nos dão a prova positiva da existência e da sobrevivência da alma. Há muita gente, porém, que nega a possibilidade dessas comunicações com os espíritos. São pessoas que acreditam na existência da alma e, consequentemente, na dos espíritos. Não há como acreditar numa coisa sem fazer uma reflexão a respeito da outra. Se existem almas, tem que existir espíritos, e vice-versa, né? Mas sustentam a teoria de que os seres imateriais não podem agir sobre a matéria. Trata-se de uma dúvida originada pela ignorância da verdadeira natureza dos espíritos, da qual geralmente se faz uma ideia falsa, considerando-os seres abstratos, fora da realidade, fora daquilo que é material.
das possibilidades materiais, vagos, indefinidos, que não é verdade. Consideramos os espíritos, antes de tudo, na sua união com o corpo. Isso é a primeira coisa que tem que se considerar. Há no corpo 3 coisas: o espírito principal, perispírito, que é o elo de ligação entre corpo e a matéria, entre o espírito e a matéria, e o corpo propriamente dito. Ele segue: o espírito é o elemento principal dessa união, pois é o ser pensante e que sobrevive ao corpo. Tudo reside no espírito, nada reside no perispírito ou no corpo físico. Nada, nem memória, nem marcas, nem nada daquilo que se tenta atribuir ao corpo ou ao perispírito. Dizem que há pessoas que nascem com marcas de nascença porque tomaram tiros em outra encarnação. Isso é tudo balela, isso é tudo conversa de quem não estuda a doutrina espírita, de espíritas de romance, não é? Não tem nada a ver com a realidade. Tudo reside no espírito, tudo, indistintamente. Memória, inteligência, tudo aquilo que nós, com o que nós nascemos, as lembranças do passado, essa memória atávica que nós trazemos, a influência que nós recebemos em outras encarnações, tudo isso reside no espírito. Nada no corpo, nem no perispírito. Por quê? Corpo é matéria, matéria não tem vida nem inteligência. Perispírito é matéria, embora quintessenciada, não é? Esse elo de ligação entre corpo e espírito é matéria também, não tem diferença nenhuma na matéria. Aquilo que Paulo chama de corpo espiritual, não é? Que é o perispírito, nós espíritas chamamos Paulo, o apóstolo, chama de corpo espiritual, numa das suas epístolas, né? Nós chamamos de perispírito, né? Mas também é matéria. Precisamos sempre ter isso em mente. Nada reside na matéria. Matéria é um elemento e o elemento espiritual é outro elemento. São duas coisas distintas, totalmente distintas, com objetivos distintos, não é? O corpo não é mais que um acessório do espírito. Um acessório. Quem está usando um relógio aí? Ou um óculos? Não é? Isso tudo é um acessório do corpo. Nós precisamos, num determinado momento da nossa vida, de um óculos para chegar de perto ou de longe, ou um relógio, se utilizava muito antigamente, ou mesmo uma roupa, não é? São acessórios do corpo. E o corpo nada mais é que um acessório do espírito. O espírito não prescinde do corpo para existir. Ele existe sem a existência do corpo, desde antes do corpo, e sobrevive a ele, não é? Então é apenas um acessório, um elemento que ao longo da vida ele perde vitalidade, desaparece e apodrece. Nada mais. Uma ferramenta, um acessório que nós descartamos como qualquer outro acessório que nós usamos aqui na Terra, quando não tem mais utilidade, né? E não devemos nos lamentar por isso que é preciso adquirir ao longo da nossa encarnação essa mentalidade, essa consciência de que o corpo não é nada, não ficarmos apegados ao corpo, é apenas uma ferramenta de progresso. Um invólucro, uma roupagem que ele abandona depois de usar. Além desse envoltório material, o espírito possui outro, semi-material. E se vocês ouvirem a palavra quintessenciado, é a mesma coisa, ou seja, bastante sutil, né? Tá. Na morte, o espírito abandona o corpo, mas não o segundo envoltório, que chamamos de perispírito. Esse perispírito acompanha o espírito ao longo de toda a sua existência e da imortalidade. Os espíritos mais inferiores, mais atrasados, têm perispírito, proporcionais à sua evolução. E os mais adiantados, os espíritos puros, também têm perispírito. Por que a necessidade do perispírito? Para eles poderem agir sobre a matéria.
Esta é a necessidade do perispírito. Sem o perispírito, o espírito não tem acesso à matéria. Não é? E todos os espíritos, num determinado momento ou outro, eles precisam agir sobre a matéria. Tá? Por exemplo, os fenômenos da natureza, trovões, vendavais, maremotos, terremotos, vendavais, etc., todos eles têm a ação dos espíritos. Todos, indistintamente. São os espíritos que agem sobre esses elementos e produzem, promovem esses fenômenos. Tá? Daí a necessidade, são os espíritos, não são os encarnados, não, são os espíritos. Não é? O encarnado também pode agir de alguma maneira, por exemplo, bombardeando nuvens, nós conseguimos algumas vezes chuva. Né? Algumas vezes, nem sempre. Se bombardeia com sal e etc., e outros elementos químicos, né? Se consegue chuva. Mas os espíritos, comandados por espíritos mais elevados, comandam esses fenômenos todos. Maremotos, terremotos, vendavais, tsunamis, etc. Né? Então daí a necessidade do espírito estar ligado a um perispírito sempre para poder agir sobre a matéria. Esse envoltório semimaterial, que tem a mesma forma humana do corpo, é uma espécie de corpo fluídico, vaporoso, invisível para nós no seu estado normal, mas possuindo ainda algumas propriedades da matéria. Aqui tem um rodapé, que é nota do professor José Herculano Pires, que diz o seguinte: o apóstolo Paulo, como podemos ver na primeira epístola aos Coríntios, chama o perispírito de corpo espiritual, que é o corpo da ressurreição. Quando se propõe a ressurreição no catolicismo, está se propondo exatamente isso. O que sobrevive a tudo é o perispírito, não o corpo material. Não tem como o corpo material sobreviver. Ele vai retornar aos elementos que lhe compõem. Todos os elementos que compõem o corpo vão retornar à matéria, vão, né, compor a matéria e vão compor outros corpos no futuro. Né? Mas o perispírito não, ele sobrevive, ele acompanha o espírito. Daí nós podemos fazer essa atribuição de ressurreição. Aquele que sobrevive à morte, o corpo que sobrevive à morte, é o perispírito. Aí está certo. Aí é compreensível esta afirmação. Né? Mas a ressurreição, atribuir-se ressurreição ao corpo, não. Né? Não tem como isso acontecer. A própria ciência, né? Além da ciência espírita, a própria ciência clássica, a ciência dos homens, sabe que isto é plenamente impossível. Né? Daí nós conseguimos, essa teoria, conseguir fazer muito mais ateus do que crentes. Né? Não tem como acreditar numa teoria como essa, é um absurdo. Né? Embora ela seja imposta, né, como artigo de fé, né, pela Igreja Católica e por outras denominações religiosas. O professor segue explicando: as investigações científicas da metapsíquica e da parapsicologia tiveram também de enfrentar mau grado o materialismo dos pesquisadores. Vê se pode, o cara pesquisa o espírito, aquilo que transcende a vida, e é materialista. Não dá para entender, né? Não dá para a gente conseguir associar uma ideia com a outra. Né? É quase que impossível. Mas estamos num mundo onde tudo é permitido. Né? Temos a nossa liberdade, a nossa individualidade e o direito legítimo de pensar como se quiser. A existência desse corpo semimaterial. E, embora eles, malgrado a sua maneira de pensar, eles têm que enfrentar essa ideia e lidar com ela. Né? Não podemos, pois, segue Kardec, considerar o espírito como uma simples abstração, mas um ser limitado e circunscrito que só falta ser visível e palpável para assemelhar-se às criaturas humanas. E podemos fazer um parênteses aqui, de vez em quando se torna, viu? Por fenômenos espíritas, em centros espíritas especializados nesse tipo de fenômeno, fenômenos materiais, que se tornam visíveis e plenamente palpáveis. Chegam a cumprimentar como se fosse um encarnado. Cumprimenta o outro encarnado como se fosse encarnado, dando uma mão e etc. Né?
Eu nunca presenciei semelhante fenômeno, eu presenciei um fenômeno de materialização, mas diferente deste. Né? Mas conheci gente que presenciou fenômenos desse tipo, né? E no futuro nós vamos passar um filme aí sobre um médium chamado Peixotinho. Esse médium promovia os mais diversos fenômenos de materialização ao longo da sua vida. Promoveu, inclusive, filmado, fotografado e com a presença de pessoas muito sérias, né? Fiscalizando esses fenômenos. Você está falando alguma coisa, Alexandre, mas o seu microfone está fechado. Desculpa, estava o microfone fechado. Inclusive, você me deu de presente aquele livro do Peixotinho, lembra? Que contava uma série de incursões ali dele, né? Tem na internet, nós já baixamos o vídeo, e assim que for permitido pelos nossos estudos, e os companheiros também concordarem, nós vamos passar esses vídeos para que se tenha uma noção melhor, né, daquilo que realmente acontece, não somente na teoria, mas na prática também. Há fenômenos que o Peixotinho promoveu, né, não só ele, nós temos outros, né? Temos fenômenos aí com o Dr. Fritz, por exemplo, com 3 médiuns diferentes, né? O Dr. Fritz aplicava uma solução nas pessoas, que é uma solução que, se qualquer médico fizer essa solução e aplicar, mata a pessoa na hora, né? E ele utilizava-se de instrumentos de corte, por exemplo, sem nenhuma asepsia, na frente de todo mundo. Para quem quiser ver, eu vi um fenômeno desse uma vez, filmado pela Globo na época, isso em 1980 e alguma coisa, que Fantástico, alguma coisa assim, no tempo que o Fantástico era bom, né? O Dr. Fritz estava operando no Rio de Janeiro, pelo médium, era um engenheiro, esqueço o nome dele agora, mas ele estava promovendo esse fenômeno através do médium, e ele pegou uma agulha comprida assim, mais ou menos de uns 10 centímetros de comprimento, e ele pede a mão do repórter, que estava com o microfone, tinha um cinegrafista e um sujeito com o microfone atrás do Dr. Fritz, entrevistando. E ele estava com uma voz diferente, um sotaque alemão, porque ele é um espírito que lutou na Primeira Grande Guerra, se eu não me engano. E ele pega a mão do repórter e atravessa aquela agulha, e a agulha fica perpassada através da mão do repórter. E o repórter ia com o microfone, olhava para a agulha, e o microfone não sentiu nada, inclusive não saiu sangue, nem a marca da perfuração na mão do repórter ficou. Eu vi isso, presenciei ao vivo, estava sendo transmitido ao vivo aquilo, né? E ele olhava para a agulha e ia atrás e tal, e num determinado momento o repórter resolveu tirar a agulha e tocou na agulha. Mas imediatamente ele tira a mão, porque ele tomou um choque, ele sentiu uma dor profunda ao mexer na agulha. Aí o Dr. Fritz sorriu, falou: não é assim como você está fazendo, é assim, ó. E tirou a agulha sem que ele sentisse, sem que ele reclamasse nada e sem que saísse sangue, né? Então são fenômenos que ocorrem na humanidade desde sempre, viu? Não são fenômenos atuais e nem provocados pela doutrina espírita. Dentro da Igreja Católica nós temos médiuns, né? Antônio de Paula, ou de Pádua, né? Que era se deslocava para outros locais, promovia o fenômeno de bilocação. Frei Antônio de Santana Galvão, que provocava fenômenos de bilocação, etc. São casos patentes, né? Que ocorreram ao longo da história do mundo, né? Não só do Brasil, mas do mundo. Frei Antônio de Santana Galvão era um brasileiro, né? E Antônio de Pádua era, se eu não me engano, italiano ou português, se eu não me engano, acho que era português, né? Mas são fenômenos que ocorrem na humanidade desde sempre. Vamos lá. Seguindo, deixa eu ver se temos alguma coisa aqui no Instagram. A Ivone Machado está conosco pelo Instagram. Obrigado, viu, Ivone? Um grande prazer tê-la conosco, viu? Qualquer dificuldade, pergunta ou dúvida, por favor, aí recorram ao chat e nós responderemos oportunamente.
lá pelo YouTube a Dulce e pelo Facebook a Marlene continua conosco por lá. Muito bem. Vamos lá então. Eu vou começar a frase novamente para ficar mais claro. Não podemos, pois, considerar o espírito como uma abstração, mas como um ser limitado e circunscrito, a que só falta ser visível e palpável para assemelhar-se à criatura humana. Por que não poderia ele agir sobre a matéria? Pergunta Kardec. Pelo fato de ser fluídico o seu corpo, mas não é entre os fluidos mais rarefeitos, como a eletricidade, por exemplo, e os que consideram mais imponderáveis, que encontramos as mais poderosas forças motoras? A luz imponderável não exerce ação química sobre a matéria ponderável? Dependendo do elemento químico, a luz interfere diretamente. Por exemplo, hipoclorito de sódio, aquilo que dá origem para a água sanitária, por exemplo. Tá? Se vocês deixarem ele à luz, ele perde toda a eficácia. Por isso que toda a água sanitária vem em embalagem que não é transparente. Não sei se vocês já notaram. Se não notaram, notem. Você vai no mercado comprar uma água sanitária, toda a água sanitária vem em embalagem não transparente, porque se ela sofrer a ação da luz, ela perde toda a sua eficácia bactericida. Né? Aliás, a água sanitária não é bactericida. Ela mata por um filme que promove sobre as bactérias, sufocando as bactérias, né? Diferente de matar as bactérias. Mas é mais ou menos, eu sei porque eu lido um pouco com isso, então eu sei da ação. Mas é isso, a luz age. Não só, eu estou citando um elemento, mas sobre vários elementos. Muda a cor das coisas, por exemplo. Uma fotografia submetida à luz, ela muda de cor. Não é? Não conhecemos ainda a natureza íntima do perispírito, mas podemos supô-lo constituído de substância elétrica ou de outra espécie de matéria tão sutil como essa, porque separado não poderia agir da mesma maneira, dirigido pela vontade. É assim que o espírito age. Ele age sobre a matéria através da sua vontade. Ele impulsiona o seu perispírito através da vontade. Vontade age sobre a matéria age sobre a matéria. Né? Na sequência, o espírito determina pela sua vontade, o perispírito, que é matéria, age sobre a matéria ponderável, matéria grosseira, e o fenômeno acontece. Aqui tem um rodapé de número 2, do professor José Herculano Pires, que diz o seguinte: além das ações químico-físicas dos elementos imponderáveis, a parapsicologia moderna provou em experiência de laboratório a ação da mente sobre a matéria. O professor José Banks-Ring, da Duke University, Estados Unidos, chegou à conclusão de que a mente não é física, mas age por via extrafísica sobre o mundo material. Os parapsicólogos soviéticos, materialistas, comprovaram a ação mental sobre a matéria, confirmando que o córtex cerebral deve possuir uma energia material ainda não conhecida pelas ciências. Descobriram que a roda é redonda, né? Porque a doutrina espírita descobriu isso desde 1857 para cá. Não é? Basta estudar a doutrina espírita, essa ciência, que nós vamos ali ver comprovada a ação da mente do espírito sobre a matéria, ação direta sobre a matéria. Não é? O que não é o passe espírita, o que não é um benzimento, vamos trazer aqui para o quintal aí dos católicos e outras denominações. Né? Os benzedores não fazem outra coisa senão agir dessa forma, através da prece. A prece é uma ação que ela age exatamente dessa forma. A vontade de quem quer ajudar, agindo sobre os elementos materiais que agem sobre o necessitado, com ajuda ou não dos espíritos, não é? Com ajuda ou não,
Porque um magnetizador, ele não precisa da ajuda dos espíritos. Né? Quando nós vamos ver um filme, em breve vamos ver um filme de uma russa, de uma senhora, que age sem a necessidade da presença dos espíritos. Né? É assim que as coisas funcionam. O espírito tem uma ação autônoma sobre a matéria, se ele quiser. E com a ajuda dos espíritos, isso é multiplicado para melhor. Né? Item 4. A existência de Deus e da alma, consequência uma da outra. A existência de Deus e da alma, porque o Criador criou os espíritos, não é? E não havia outro propósito na sua existência senão isso. Este é o grande objetivo do Criador, reinar sobre um reino que não tivesse nada, não é? Que não promovesse o bem, o bem-estar, a felicidade de outras criaturas. Não acredito que seria o propósito da inteligência suprema do universo, né? Consequência, por isso que os espíritos são consequências do Criador, do próprio Criador. Constitui a base de todo o edifício do Espiritismo. O Espiritismo, a base da doutrina espírita, está fundada sobre isso. Deus, inteligência suprema do universo, o Espírito e a matéria. Antes de aceitarmos qualquer discussão espírita, temos de assegurar-nos se o interlocutor admite essa base. Se ele não é ateu, esquece. Né? Ou se ele não admite a existência da alma, né? Também esquece. Porque nós não vamos ficar malhando em ferro frio. E não gaste seu tempo com isso não, viu? Deixe o espírito amadurecer. E com o tempo ele vai amadurecer, porque isso vai acontecer com todo mundo, né? Nós não temos que impor a crença ou o conhecimento a quem quer que seja, né? Nós temos que propor a ideia para que a pessoa, por si só, reflita, pense e chegue às suas próprias conclusões. Afinal de contas, nós temos dado por Deus o direito de ter o livre-arbítrio, de decidir por aquilo que nós quisermos. Né? Por isso que ninguém, nem encarnados, nem desencarnados, podem interferir nesse direito legítimo de pensar e fazer aquilo que se quer. Né? É claro que com as consequências que acontecem, que ocorrem em função dessas decisões, das nossas decisões. Né? Mas é um direito legítimo de todos. Se ele responder negativamente às perguntas, crê em Deus, abre aspas, crê em Deus, crê na existência da alma, crê na sobrevivência da alma após a morte, fecha aspas, ou se responder simplesmente, abre aspas, não sei, desejava que fosse assim, mas não estou certo, fecha aspas, que geralmente equivale a uma negação delicada, disfarçada para não chocar bruscamente o que ele considera preconceitos respeitáveis, seria inútil prosseguir. Seria como querer demonstrar as propriedades da luz a um cego, que não admite a existência da luz. As manifestações espíritas são os efeitos das propriedades da matéria. Efeitos. O espírito age sobre a matéria e cria um efeito. Este efeito são todos os fenômenos materiais que ocorrem em função disso. E ocorrem os mais diversos fenômenos. Fenômenos de barulhos insólitos, objetos que se movem sem a ação de ninguém, e outros tantos fenômenos que ocorrem dentro de casa. Né? Gente que, você me chamou e tal, não chamei, não, mas a pessoa ouve claramente chamar o nome, etc. Barulhos que ocorrem dentro da casa, etc. Muitas vezes para infundir medo, brincar com a pessoa. Os espíritos gostam muito disso, viu? De brincar com as pessoas. E brincam, viu? E tem gente que fica apavorada, é isso que eles querem mesmo, né? Criar esse medo nas pessoas, né? Um medo com os quais eles se divertem, né? São irresponsáveis, como tantos irresponsáveis que existem aqui encarnados. Né? As manifestações espíritas são os efeitos das propriedades da alma. Assim como semelhante interlocutor, se não quisermos perder tempo, só nos resta seguir outra ordem de ideias. Admitamos os princípios básicos.
não apenas como probabilidade, mas como coisa averiguada, incontestável. A existência dos espíritos será uma decorrência natural. Resta saber se o espírito pode comunicar-se com o homem, permutar pensamentos com os encarnados. Mas por que não? Que é o homem, senão um espírito revestido de corpo material? Qual o motivo por que um espírito livre não poderia comunicar-se com um espírito cativo, que é o que nós somos, prisioneiros da carne, por isso que ele chama de cativo? Como o homem livre se comunica com um prisioneiro? Admitida a sobrevivência da alma, seria racional negar-se a sobrevivência das suas afeições? Desde que a alma, então, por toda parte, desde que as almas estão por toda parte, não é natural pensar que a de alguém que nos amou durante a vida venha procurar-nos, desejando comunicar-se conosco, e se utilize dos meios que estão ao seu dispor? Quando viva na Terra, não agia ela sobre a matéria do seu corpo? Não era ela, a alma, que dirigia os movimentos corporais? Por que, pois, não poderia ela, após a morte, servir-se de outro corpo, de acordo com o espírito nele encarnado, para manifestar o seu pensamento, como um mundo se serve de pessoas que falam para fazer-se como um mudo se serve de uma pessoa que fala para fazer-se compreender? Afastemos um instante os fatos que consideramos incontestáveis. Admitamos a comunicação como simples hipótese. Solicitamos aos incrédulos que nos provém, através de razões decisivas, que ela é impossível. Não basta a simples negação, pois seu arbítrio pessoal não é lei. Colocamo-nos no seu próprio terreno, aceitando a apreciação dos fatos espíritas através das leis materiais, que eles assim possam tirar do seu arsenal científico alguma prova matemática, física, química, mecânica, fisiológica, demonstrando por A mais B, sempre a partir do princípio da existência e da sobrevivência da alma, que, primeiro, ser pensante durante a vida terrena não deve mais pensar depois da morte. Que Deus obtuso esse, né? Faria um ser que pensasse durante a vida, desenvolvesse a inteligência e depois da morte, zero. Segundo, se ele pensa, não deve mais pensar nos que amou. Se ele admite que pensa, ele não pensa em quem ele amou. Outro absurdo. Impossível. Terceiro, se pensa nos que amou, não deve querer comunicar-se conosco. Quinto, se pensa nos que amou, não deve querer comunicar-se com eles. Eu li errado. Quarto, se pode estar em toda parte, não pode estar ao nosso lado. Quinto, se está ao nosso lado, não pode comunicar-se conosco. Sexto, por meio do seu corpo fluídico, não pode agir sobre a matéria inerte. Sétimo, se pode agir sobre a matéria inerte, não pode agir sobre um ser vivo. Oitavo, se pode agir sobre um ser vivo, não pode dirigir-lhe a mão para fazê-lo escrever. Oitavo, se pode agir sobre um ser vivo, não pode dirigir... desculpa, estou lendo novamente. O oitavo já li. Nono, podendo fazê-lo escrever, não pode responder às perguntas, nem lhe transmitir pensamentos. Quando os adversários do Espiritismo nos demonstrarem que isso tudo não é possível, através de razões tão evidentes como as de Galileu para provar que o Sol não girava em torno da Terra, então poderemos dizer que as suas dúvidas são fundadas. Mas, até hoje, infelizmente,
Toda a sua argumentação se resume nestas palavras: não creio nisso, porque é impossível. Eles retrucarão sem dúvida que cabe a nós provar a realidade das manifestações. Já lhes demos as provas pelos fatos e pelo raciocínio. Se recusam uma e outras, e se negam até mesmo o que vem, cabe a eles provar que os fatos são impossíveis e que o nosso raciocínio é falso. Simples, não é? Apenas negar não significa nada, absolutamente nada. Negar não é lei. Nós só estabelecemos uma lei a partir do momento que pesquisamos demoradamente, pacientemente, deduzimos as leis desta pesquisa, desta observação, e através dessas leis explicamos: olha, esta lei rege este fenômeno e faz com que esse fenômeno seja ou não possível. Assim que os químicos, matemáticos, físicos, todas as ciências humanas agem, é assim que eles fazem. Olha, isso não é possível, isso é possível. Né? Por causa disso, se provam através de uma forma patente, não é? A sua afirmação. Por isso que existem simpósios, reuniões de cientistas e tal, onde todos participam e tentam provar ou não determinados fenômenos, determinadas teorias, etc. Né? Então, uma negação não prova absolutamente nada. E, ao contrário disso, o Espiritismo ele dá todo o arsenal para que qualquer pessoa que deseje raciocinar a respeito possa ter todos os elementos ali para ele próprio tirar as suas deduções, sem a imposição de ninguém. Pois não, Alexandre? Está fechado o seu microfone. E tudo isso que você acabou de citar, esses exemplos, eles fogem completamente da lógica e da razão, né? Se nós pararmos para olhar um a um, quer dizer, são totalmente, fogem essas afirmações da lógica e da razão e do bom senso, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Lá no Facebook, a Marlene Branco escreveu o seguinte: não sabia sobre a água sanitária. Aprendemos várias coisas, muito bom. Marlene, vale a pena mesmo a gente poder adquirir conhecimento, né? Pois não, Dani, pode falar. Eu estou ouvindo aqui, eu estou pensando, né? Que hoje em dia a ciência clássica, que é tão exata, se discute. A gente vê a biologia, principalmente gênero, masculino e feminino. Se discute algo que já é exato. Que deveria discutir o quê? A questão filosófica, né? A nossa doutrina, estudo, interpretação, algo que sim tem que discutir. Não existe e ponto. E o que existe, já sabe que quer se discutir. Não é uma inversão? Até nas ciências. Está, né? Muito estranho. Está mais atrelado aí mais atrelado à política do que propriamente a ciência, né? Essa é a realidade, né? Quando a gente transfere para a política aquilo que é da ciência, você comete o pior erro possível. A política não se mistura com ciência, né? Deveria ser uma ciência também, mas não é uma ciência exata porque ela está atrelada a interesses pessoais. E toda vez que o interesse pessoal entra ou se mistura em alguma coisa, você acaba por destruir aquilo que é a verdade, né? O interesse pelo dinheiro, pelos bens materiais, pelos benefícios, por tudo aquilo que o cargo traz, acaba destruindo aquilo que é o melhor, que é a verdade. A verdade não está atrelada a esse tipo de coisa, né? Aliás, todos os fatos que nós vemos na humanidade, gente que perdeu a vida porque afirmava uma verdade e a ciência e a política não admitia, acabou perdendo a vida, né? O próprio Galileu ele teve que, num determinado momento da sua vida, dizer, a Terra é o centro do universo mesmo. Então, depois acabou provando, né, que a Terra não era o centro do universo. E nós temos vários. Sócrates foi obrigado a se envenenar porque ele afirmava coisas que nós estamos afirmando aqui no Espiritismo. Ele foi obrigado a tomar cicuta, né?
era um veneno, né? E por conta daquilo que ele ensinava, e ele era considerado um pervertido, a quem pervertia a juventude da sua época, e nós sabemos que não era perversão da parte dele, a tentativa de perverter quem quer que seja, pelo contrário, na tentativa de esclarecer. E assim, ao longo de toda a história da humanidade, né, toda vez que se mistura política com filosofia, nós temos aí os mais disparatados, as mais disparatadas coisas, né? Muito bem, alguma pergunta, alguma dúvida? Podemos passar aí para o capítulo 2, deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui no YouTube. A Dulce não escreveu nada, Facebook, a Marlene não escreveu nada. Deixa eu ver aqui. Não. Muito bem. Vamos passar para o capítulo 2, capítulo 2, o maravilhoso e o sobrenatural. Esse capítulo é importantíssimo porque ele vai discutir sobre essas duas coisas que são importantes de serem entendidas, porque nem o maravilhoso e nem o sobrenatural fazem parte da ciência dos espíritos. Ele vai explicar o porquê. Ele diz: se a crença nos espíritos e nas suas manifestações fosse uma concepção isolada, o produto de um sistema, poderia, com certa razão, ser suspeita de ilusória. Mas quem nos diria, então, porque ela se encontra tão viva em todos os povos antigos e modernos, nos livros santos de todas as religiões conhecidas? Isso dizem alguns críticos. É porque o homem, em todos os tempos, teve amor ao maravilhoso. Mas que é o maravilhoso, segundo vós? Aquilo que é sobrenatural. E que entendeis por sobrenatural? O que é contrário às leis da natureza. Então, conheceis tão bem essas leis que podeis marcar limites ao poder de Deus? Muito bem. Provai então que a existência dos espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza, que elas não são e não podem ser uma dessas leis. Observai a doutrina espírita e vereis, no seu encadeamento, elas não apresentam todas as características de uma lei admirável, que resolve tudo o que os princípios filosóficos até agora não puderam resolver. Perguntas básicas, né? Não só da filosofia, mas da ciência também. Né? Quem sou, por exemplo, de onde venho, para onde vou. Tem filósofo que diz assim: penso, logo existo. Ele não tinha como raciocinar de outra forma, talvez não tivesse conhecimento espírita ou da existência dos espíritos, por exemplo. Né? Penso, logo existo. Então, se eu penso, se eu tenho capacidade de pensar, é porque eu existo. Né? Olha a distância, né, entre essa afirmação e a realidade. Né? É uma afirmação realística, né? Mas ela está longe da realidade, porque eu sou um espírito imortal. Essa resposta o Espiritismo dá com lógica a todos nós. Somos espíritos imortais. Se isso não bastasse, né, o que é suficiente para o homem observar, pelo menos, ou ligar a luzinha da sua atenção para esta afirmação? Né? Bom, se eu sou um espírito imortal, de onde eu venho? Que mundo é esse? Que não é esse mesmo, porque nós não temos aqui espíritos, não é? Ou pelo menos nós não os vemos. Não é? Tá bom, então se eu sou um espírito imortal, eu estou aqui e o mundo não é esse, para onde eu vou? Essas três respostas que a maioria dos filósofos não consegue responder, e a ciência muito menos. A ciência muito menos, porque a ciência não se atém a esse tipo
de perguntas ou de respostas a essas perguntas, né? Que são respostas que fundamentam as nossas vidas. Não adianta nós termos um conhecimento imenso de ciência, seja ela qual for, se nós não conseguirmos responder a nós mesmos quem nós somos. Para que serve tudo aquilo que se conquista na vida? Para que serve todo o amor que se tem à família? Para que serve todo o amor que se tem ao bem, à razão, às leis, ao bom comportamento, à moralidade? Para que serve tudo isso? É isso que o Espiritismo tenta responder e mostrar para o homem. Olha, vale a pena você ser assim. Não é? Porque muita gente não é assim, porque não vale a pena ser assim, bom. Não vale a pena, o que vale a pena é a matéria, pura e simplesmente. Aquilo que eu conquisto, custe o que custar, e amealho, ajunto. Não é? Isso é importante a gente saber. Parece tão pouco, mas não é pouco não, é muito importante. Ele segue. Muito bem. Provai então que a existência dos espíritos e as suas manifestações são contrárias às leis da natureza, que elas não são e não podem ser uma dessas leis. Observai a doutrina espírita e vereis o seu encadeamento, e vereis se no seu encadeamento elas não apresentam todas as características de uma lei admirável, que resolve tudo que os princípios filosóficos até agora não puderam resolver. O pensamento é um atributo, uma qualidade do espírito. A possibilidade de agir sobre a matéria, de impressionar os nossos sentidos e, portanto, de transmitir-nos o seu pensamento é uma consequência, podemos dizer, de sua própria constituição fisiológica. Não há, pois, nesse fato, nada de sobrenatural, nada de maravilhoso. Aqui tem um rodapé do professor José Herculano Pires que diz: para a psicologia confirma hoje, cientificamente, através de pesquisas no laboratório, a naturalidade desses fenômenos. Bom, gente, há muito tempo atrás, William Crookes, por exemplo, faz as suas pesquisas, comprovou a mesma coisa, lá no meados do século XIX. William Crookes, um cientista também da sua época, né? Comprovou que a parapsicologia está colocando aí como uma novidade, que não é. Né? Mas que um homem morto, segue ele, e bem morto, possa ressuscitar corporalmente, que os seus membros dispersos se reúnam para restabelecer-lhe o corpo, eis o que é maravilhoso, sobrenatural, fantástico. Isso sim seria uma verdadeira derrogação, que Deus não poderia fazer através de um milagre. Mas nada há de semelhante na doutrina espírita. A doutrina espírita não faz afirmação escabrosa como essa. Pelo contrário. Deus só poderia. Desculpe. O senhor leu que Deus não poderia. Ah, é verdade? Mas não podemos afirmar uma coisa dessa. Deus pode tudo. Desculpe, eu vou ler novamente. Obrigado, Zé. Isso sim seria uma verdadeira derrogação, que Deus só poderia fazer através de um milagre. Mas não há nada de semelhante na doutrina espírita. E eu afirmava que não há nenhuma afirmação desse tipo na doutrina espírita. Pelo contrário, todas elas são lógicas e racionais e nos afetam pela inteligência. Não é de outra maneira, não. Pela inteligência. É tão racional que não há como negar. Não obstante, dirão, admitis que um espírito pode elevar uma mesa e sustentá-la no espaço sem um ponto de apoio. Isso não é uma derrogação da lei da gravidade? Sim, da lei conhecida. Mas a natureza já vos disse a última palavra? Antes das experiências com as forças ascensionais de certos gases, quem diria que uma pesada máquina, carregando muitos homens, poderia vencer a força da atração? Aos olhos do vulgo, isso não deveria parecer maravilhoso, diabólico. Bom, que o diga Fulton, né? Que foi o cara que inventou a força do vapor.
fez experiência, e quando ele disse que o vapor era capaz de mover uma máquina, deram risada na cara dele. Isso entre os cientistas da época. Vocês imaginem. Não é? E olha que o vapor, ele consegue mover coisas extraordinárias, navios gigantescos, máquinas gigantescas, um trem carregado de passageiros, etc., a força do vapor. Não é? Coisa que a dona de casa conhece bem, bota lá uma chaleira para ferver e tal, e produz vapor. Então, quem diria que aquela fumacinha que sai da boca da chaleira seria capaz de movimentar uma máquina, não é? Então é assim, o homem não conhece, ou ainda não se deu a última palavra a determinados fenômenos, não é? E aliás, de quando Kardec faz essa afirmação para cá, ao que se conhecia sobre eletricidade, por exemplo, se multiplicou por 1 bilhão. Quem diria que a eletricidade fosse capaz de promover os fenômenos que nós estamos presenciando agora, nesse momento? Transmitir lá para Florianópolis, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, em tempo real, aquilo que eu estou falando aqui em Jaú, muitas vezes a milhares de quilômetros do local em que a pessoa está ouvindo, força da eletricidade, por força do princípio, né, deste fluido chamado eletricidade. Né? Até Portugal, né? Como? Até Portugal, né? Até Portugal, as pessoas ouvem lá, não é isso que a gente está transmitindo aqui, né? Depois, através do YouTube, através de outros meios, né? Quem diria que isso fosse possível? No meu tempo de moleque, eu não sou tão velho assim, né? Sou um pouco velho, mas não sou tão velho assim. 72 anos, quando eu tinha 10, 12 anos de idade, 9 anos de idade, você fazer uma ligação telefônica era um parto, pô. Era um parto. Eu não estou exagerando, não é um parto a fórceps. Né? Hoje a gente fazer uma ligação telefônica é coisa de criança, né? Coisa assim, banal. Né? E é uma realidade hoje. Né? Ele segue: aquele que se propusesse a transmitir a um século uma mensagem a 500 léguas de distância e obter a resposta em alguns minutos, passaria por louco. Olha o que Kardec está falando aqui. Eu estou falando uma coisa que está tão distante disso que Kardec faz a afirmação. No tempo dele, era um absurdo, através do telégrafo, alguém conseguir passar uma mensagem a léguas de distância, ou através de um cabo submarino, de um continente a outro. Hoje nós transmitimos não só a mensagem, mas a voz e a imagem em cores. O que, cara, se Kardec visse um troço desse, ele pirava. Ele ia pirar. Ele ia ficar falando, pô, peraí. Até que eu pensava que podia acontecer, mas não iria tão longe, né? Você falou alguma coisa, Érica? Eu não consegui ouvir. Não tão rápido, né? Não tão rápido. Não tão pouco tempo. Exatamente. 160 anos, 170 anos, as coisas. Imagina o que vai ser daqui 20, né? Imagine o que vai acontecer em 20 anos com toda essa tecnologia que nós temos aí, né? Deixa eu ver se alguém está falando alguma coisa no Instagram, ou lá no YouTube, no Facebook. Não. Muito bem. Seguindo então. Se o fizesse, acreditariam que tinha o diabo às suas ordens. Pois então, só o diabo era capaz de andar tão ligeiro. Kardec é um brincalhão. Porque, pois, um fluido desconhecido não poderia, em dadas circunstâncias, contrabalançar o efeito da gravidade, como o hidrogênio contrabalança o peso do balão. Naquela época, os dirigíveis, né? Os balões, né, que alçavam os homens aos ares, era uma coisa inédita na época. Né? Depois vieram os dirigíveis, e depois de 1906 o primeiro voo do nosso querido aeronauta, né, Santos Dumont, o primeiro, realmente o primeiro, né, eles atribuem aos irmãos Wright o primeiro voo, mas é a balela, né, foi o nosso querido e humilde Santos Dumont, Alberto Santos Dumont, que fez o primeiro voo. E que, aliás, não ganhou um centavo com isso, só investiu dinheiro nestas pesquisas e na criação da aviação, do avião,
né, como nós conhecemos hoje, que pelos próprios meios decola e aterriza. Mas isso é um papo para outra hora, né? Isto notemos, de passagem, é apenas uma comparação feita unicamente para mostrar, por analogia, por comparação, que o fato não é fisicamente impossível. Não se trata de identificar uma coisa a outra. Ora, foi precisamente quando os sábios, ao observarem essas espécies de fenômenos, quiseram proceder por identificação, que acabaram se enganando a respeito. Não há como associar matéria e espírito, fenômenos espirituais com fenômenos materiais, são distintos. Embora também os fenômenos espíritos acabam se tornando fenômenos materiais, pelos fenômenos e efeitos físicos, mas há os fenômenos chamados inteligentes, que mais na frente nós vamos ver, que não tem nada de físico, mas que também são fenômenos espíritas. Não há como fazer essa observação por comparação, por analogia. Não tem, por isso que se enganaram. Se Kardec não se debruça, observa pacientemente, demoradamente esses fenômenos, deduz as suas leis e cria esta ciência, nós não saberíamos como as coisas aconteciam ou acontecem, né? Porque acontecem desde sempre, continuariam acontecendo, sem que o homem entendesse o porquê, né? Ora, foi precisamente quando os sábios, ao observarem essas espécies de fenômenos, quiseram proceder por identificação, que acabaram se enganando a respeito. De resto, o fato existe, e todas as negações não poderiam destruí-lo, porque negar não é provar. Para nós, não há nada de sobrenatural, e é tudo quanto podemos dizer por agora. Se o fato está provado, dirão, não o aceitamos. E aceitamos até mesmo a causa que lhes atribuís, ou seja, a de um fluido desconhecido. Mas quem prova a intervenção dos espíritos? É nisso que está o maravilhoso, o sobrenatural. Seria necessário, nesse caso, toda uma demonstração que não seria cabível e constituiria, aliás, uma redundância, porque ela ressalta de todo o ensino. Entretanto, para resumi-la em 2 palavras, diremos que, teoricamente, ela se funda nesse princípio. 2 pontos. Todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Praticamente, sobre a observação de que os fenômenos ditos espíritas, tendo dado provas de inteligência, não podem ter a sua causa na matéria, que essa inteligência, não sendo a dos assistentes, o que resultou das experiências, deve ser independente deles. E desde que não se via o ser que os produzia, deve tratar-se de um ser invisível, o qual se deu o nome de espírito, se deu o nome de espírito. Ele está fazendo essa afirmação porque em determinados momentos os espíritos davam provas cabais de que não era o médium que estava falando. Porque o assunto tratado estava muito além do conhecimento do médium. Médium falando em línguas que ele não falava, por exemplo, o médium francês falando em russo, falando sobre química, matemática, física e outros assuntos que estavam além do conhecimento do médium. Mas peraí, alguma coisa está errada. Não é o médium que está falando, alguém está falando, alguém está induzindo o médium a esses pensamentos. Bom, se não tem ninguém aqui entre os presentes que conhece do assunto, então esse assunto não tem a ver com quem está presente. De onde vem? Quem está dando essas ideias ao médium? Quem aqui fala russo? Quem aqui fala alemão? Italiano, francês, sei lá o quê? Né? Então, é onde Kardec deduziu. E Kardec fez essa pergunta aos desencarnados: quem são vocês? Você pode chamar do que quiser. Pode chamar de espírito, pode chamar de do que você quiser. Foram eles mesmos que se deram o nome, não foi Kardec. Né? E Kardec deduziu que eram seres à parte devido ao comportamento desses fenômenos.
que não eram só materiais, que não era só levitação de mesas, contrariando a lei de gravidade, como ele mesmo fala, mas fenômenos inteligentes que deixavam patente que alguém estava produzindo. Como ele diz aqui, todo fenômeno inteligente tem uma causa inteligente. E não pode ser de outra maneira, é a lógica. Né? Matéria não produz inteligência. Se nós pegarmos este livro aqui, né, que nós estamos estudando, tudo aquilo que está escrito aqui foi escrito por alguém inteligente. O próprio livro em si, o papel, o papelão, seja lá o que fosse, o que foi utilizado para confeccionar esse livro, não tem capacidade, não tem inteligência, não é capaz de ensinar nada através da inteligência, não é? Não tem inteligência. Inteligência é um atributo dos seres humanos, não é? E está mais do que claro, mais provado claramente isso. Né? Devia ser independente deles, ele segue, e desde que não se via o ser que os produzia, devia tratar-se do ser invisível, ao qual se deu o nome de espírito. Não é mais do que a alma dos que viveram corporalmente, e aos quais a morte despojou do seu grosseiro invólucro visível, deixando-lhe apenas um envoltório etéreo, invisível no estado normal, e expôs o maravilhoso e o sobrenatural, reduzidos à mais simples expressão. Constatada a existência dos seres invisíveis, sua ação sobre a matéria resulta da natureza do seu envoltório fluídico. Esta ação é inteligente, porque ao morrer eles perderam apenas o corpo, conservando a inteligência que constitui a sua existência. Essa é a chave de todos esses fenômenos considerados erroneamente sobrenaturais. A existência dos espíritos não decorre, pois, de um sistema preconcebido, de uma hipótese imaginada para explicar os fatos, mas é o resultado de observações e a consequência natural da existência da alma. Negar essa causa é negar a alma e os seus atributos. Os que pensarem que podem encontrar para esses efeitos inteligentes uma solução mais racional, podemos sobretudo explicar a razão de todos os fatos. Queiram fazê-lo, Queiram fazê-lo, então, queiram fazê-lo e então poder-se-á discutir o mérito de ambas. Aqui tem o rodapé de número 2, um antes, que nós não lemos, que é do professor. Ele diz o seguinte: hoje os parapsicólogos chegam à mesma conclusão. O professor Rini afirma que o pensamento é extrafísico e age sobre a matéria. O professor Carrington, Sowell, Price e outros admitem a ação de mentes desencarnadas na produção dos fenômenos psicapa, efeitos físicos. Esse é o nome que os parapsicólogos dão. E alguns espíritas adoram, porque espírita adora novidade, né? E um rodapé de número 3 que diz: o professor Ernesto Bozano, brasileiro, chama a isto convergência de provas, mostrando a necessidade científica de uma hipótese explicar todos os fenômenos da mesma natureza e não apenas alguns deles. Vamos anotar aqui o item de número 10, para nós retomarmos na próxima quarta-feira. Deixa eu ver aqui se no Instagram tem alguém. No YouTube também não, nenhuma pergunta. E no Facebook também não. Muito bem, alguma dúvida a respeito de nós que nós acabamos de estudar? Alguma pergunta, algum esclarecimento, alguém quer acrescentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Senão nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Luiz? Pois não. A Vera me perguntou aqui, você fez uma afirmação agora, e por ela não conhecer muito bem o movimento espírita,
ela me questionou aqui no pé do ouvido o que ele quis dizer que os espíritas adoram uma novidade. Você pode passar para ela aqui para ela entender melhor essa questão? Sim, dona Vera, em poucas palavras, exigiria um pouco mais de tempo, mas em poucas palavras é o seguinte: Kardec estabeleceu nomenclaturas e princípios que existem na doutrina espírita e que não é adotado pelo movimento espírita. O movimento espírita adotou os livros de Chico Xavier, ditados por André Luiz, por Emmanuel e tal, e que não são espiritismo. Tá bem? Não tem nada a ver com doutrina espírita. São livros ditados por espíritos pseudo-sábios que não tem nada a ver com doutrina espírita. E como esses princípios ditados por esses livros, existem outros que vêm da cromoterapia, cristalterapia, florais de Bach e por aí vai. Né? Existe um monte de novidade aí que os espíritas pegam, colocam tudo de certo espírito e chamam de espiritismo. Mas que de espiritismo não tem nada. Compliquei mais a cabeça dela. Ou não. ou fez ela compreender melhor que realmente o nosso espiritismo aqui no Brasil precisa ser muito questionado aí. Precisa, é verdade. Né? É verdade. Dá uma ajuda para ela aí, Alexandre. E se precisa... Sim, pode deixar que hoje nós vamos ter algumas conversas aí. Tá bom. Luiz? Oi, pois não, Celso. Esse aspecto aí que você levantou agora, isso aí eu classifico como um dos grandes problemas, uma das grandes dificuldades que se encontra no espiritismo. Né? Justamente essa, digamos, mistura, né? Vamos dizer assim, mistura dos ensinamentos espíritas propriamente ditos, ou seja, aqueles ensinamentos codificados por Kardec, e aqueles ensinamentos, vamos chamar assim, ensinamentos, entre aspas, ditados por outros espíritos, e que são psicografados pelos mais variados médiuns, né? Entre eles Chico Xavier, Valdo Franco, e tantos outros, né? Incontáveis. Quem não faz um estudo sério, aprofundado, né, científico da doutrina espírita, como nós estamos fazendo, e o que 99,9% não faz, né, carecem muito desses esclarecimentos. E eu mesmo, né, eu fui criado, meus pais eram espíritas, meus pais eram médiuns de mesa, os meus avós eram espíritas, né? Eu fui criado numa religião espírita. Na minha casa, desde pequeno, desde que eu me conheço por gente, nas reuniões de família, o espiritismo, né, espiritualismo era um assunto presente, né? Era um assunto de conversa na mesa do almoço, na mesa do jantar, nos encontros, nas festas, nos aniversários, quando se reuniam os parentes, porque todo mundo era espírita, os amigos todos espíritas, né? E desde pequeno via na cabeça dessas pessoas, pelas manifestações delas, e inclusive minhas também, apesar de ter, como eu digo, nascido, crescido, amadurecido e envelhecido no espiritismo, aquele padrasto para mim, o espiritismo era tudo, né? Essas obras do Chico, de Valdo e de tantas outras aí, né? Valdo Vieira, né? E outros, né? Ivone Pereira, e essa turma toda aí. Então, eu acho extremamente necessário, desejável, né, que comece a ser esclarecida essa situação, né? Comece a ser desmistificada essa situação, e mostrada e exposta com clareza, com objetividade, essa diferença entre o espiritismo propriamente dito, objeto da codificação kardeciana, e obras mediúnicas. É o que nós temos hoje, né? Acho que nós podemos classificar. Nós temos espiritismo,
que é a obra kardeciana, né? Codificada, organizada por Kardec, Espiritismo, em termos obras, né, e ensinamentos mediúnicos, né, espalhados aí na literatura vasta. Então é muito importante, eu acho, o esclarecimento, principalmente para quem está chegando, né? Mesmo para os velhos como eu, né, que cresci, envelheci, né, dentro do Espiritismo. Eu sempre tive muita dificuldade de entender isso, essas perguntas. Comecei a entender, depois comecei a frequentar as aulas aqui com vocês, né? Sim. Aí, décadas dentro do Espiritismo, de centros espíritas, sociedades espíritas, e só via entender a diferença quando comecei a frequentar aqui as aulas. E eu acho que, como eu, tem milhares, quizá milhões. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Que pessoas é isso mesmo. que seguem, que julgam estar seguindo o Espiritismo, que julgam, né, equivocadamente estar praticando o Espiritismo, estar estudando o Espiritismo, e em realidade não é. Né? Estão estudando apenas obras mediúnicas. Sim, tem Espiritismo ali, né? O espiritualismo, no sentido de que é obra de espíritos, sim, tem. Né? Mas não é espiritismo, aquele lá do Kardec. Então aí eu acho que a importância, eu acho que gigantesca, né? É impossível de ser medida, né? A necessidade desse esclarecimento. É verdade. É isso mesmo. Uma boa parte que você fez aí. Nós precisamos fazer duas coisas no movimento espírita: desmistificar, retirar o místico, e demitificar, retirar o mito, a ideia de mito. Nós temos lá na doutrina espírita, infelizmente. Mas isso vai acontecer ao longo do tempo. A verdade, ela não fica escondida. A verdade, ela sempre aparece. Mais dia, menos dia, sempre aparece. E a pressa é nossa, não é de Deus, viu? A pressa é do homem. Muito bem, vamos lá então. Eu vou convidar a todos os nossos queridos companheiros nós juntarmos os nossos pensamentos, esquecermos os nossos encontros e desencontros desse dia, para voltarmos o nosso pensamento ao Criador, mentalizando a figura excelsa e amiga do nosso Mestre Jesus. Nosso Mestre que é modelo, mestre, modelo e guia de toda a humanidade. E juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e, sobretudo, justiça, para agradecê-lo imensamente pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos as questões propostas pelo Livro dos Médiuns dessa noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e sermos úteis à sociedade em que vivemos. Ajuda-nos, Senhor, a orientar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, para que nós possamos focar num profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.